E aí, estamos aqui com mais um vídeo do Empreender em Foco para você, aqui com a Caroline Fioravante, com o Mário César, e hoje a gente vai responder a pergunta: como lidar com um cliente chato? Essa é uma dúvida de muita gente, tenho certeza que todo mundo tem muito cliente chato por aí, tem muito cliente legal, mas tem muito cliente chato. E hoje a gente vai falar um pouquinho como lidar com os chatos. Não é isso, Carol? Acho que eu passo pro Mário. Nossa! Então, bom, eu acho que os clientes chatos não são a maioria, eles são as minorias. Existe cliente chato? Existe. Agora, qual a definição de cliente chato para quem mandou a pergunta para a gente? Cliente chato é aquele cliente exigente, né? Ou o cliente chato é aquele... A matemática é muito simples. O cliente chato é aquele que não te dá nenhum lucro, ou que só exige, que quer mais coisa, que não valoriza, inclusive, o seu trabalho. Isso é um cliente chato. E aí, se ele não te dá dando lucro, dá mais trabalho do que retorno, demite o cliente. Fácil. Depende também do seu momento, né? Se você está podendo demitir um cliente ou não. Mas, de qualquer forma, se ele não te dá lucro, se ele está te dando mais trabalho do que retorno, eu acho que você está despejando, de repente, muita energia em um cliente que não vale a pena e deixando alguns outros clientes bons de lado, inclusive poder dar mais atenção e gerar mais trabalho, né? Trazer mais negócio desses outros clientes. Mas eu acho que o cliente chato é a minoria, não são muitos, não. Agora, se for exigente, se o cliente for exigente, gosta das coisas certinho, mas dá retorno, não é um cliente chato. Aí, de repente, é você que tem que mudar um pouco, fazer alguns projetos, chamar o cliente, perguntar para ele o que incomoda ele, por que, né, que ele, às vezes, toma algumas atitudes que são consideradas chatas por você, pela equipe, e daí tentar melhorar o relacionamento. Mas cliente chato sempre tem, e é fácil, a conta é fácil. Se deu errado, se der prejuízo, se está dando mais trabalho do que lucro, manda embora. A gente tem esse inconsciente que fala, né, que cliente sempre tem razão. E, no fundo, eu acho que todo mundo sabe que não é verdade, não é que ele sempre tem razão. Mas, querendo ou não, o cliente que traz o dinheiro para nós, né, para a empresa ou para você, se você for um empreendedor individual, prestador de serviço. Eu confesso que, para mim, esse ditado não é 100%, mas eu entendo a responsabilidade toda vez que eu estava perante um cliente, principalmente diretamente em relação ao cliente, de ter mais paciência, de ser a pessoa realmente que presta mais informação, maior atendimento. Mas eu também não sei se a nossa audiência, se ele está falando de um cliente, por exemplo, se for prestador de serviço, é ainda mais complexo. Porque quando você está atendendo uma pessoa, por exemplo, no varejo, que a pessoa chega, você já vê o clima dela, né, mais ou menos o que ela quer, se está bem-humorada, se está mal-humorada, se o dia está bom, se não está ruim, se tem uma percepção maior e talvez não seja um ponto de contato menor com aquele cliente. Mas o prestador de serviço ele tem que ter muito cuidado na hora de fechar o escopo da venda, ainda mais se for uma venda em que a prestação de serviço é recorrente. E aí onde a dica que eu dou você tem que fechar muito direitinho o escopo, né, essa proposta de venda, para alinhar o máximo possível as expectativas desse cliente. Se isso é bem alinhado e vai para um contrato, é muito mais fácil você surpreendê-lo, porque se você não, na verdade, você deixar ele decepcionado, digamos assim, é porque você não está cumprindo a sua parte. Né? Então, em caso de prestação de serviço, igual das várias vezes que eu já fiz treinamento em empresa, eu gostava de detalhar bastante a proposta antes da pessoa assinar, deixar bem explicado o que incluía, o que não incluía, até porque ficava mais fácil de eu superar as expectativas e de não decepcionar a expectativa do cliente. Atendimento no varejo é mais complexo, né? Assim, realmente precisa de bastante paciência. E aí, nesses casos, para mim, cliente chato, como eu disse o Mário, é só aquele que realmente desrespeitava a minha equipe. Se desrespeitava a minha equipe, eu como gestora, eu mesmo assumi o atendimento. É isso aí. E... ó, tá dando eco de novo aqui para mim. O meu não é? Tá, beleza. E falando em cliente chato, assim, como vocês falaram muito bem,
não, existem aqueles clientes que talvez não seja essa a melhor forma da gente lidar, né, de chamar o cliente de chato, mas aquele cliente que exige um pouco mais realmente dos vendedores ou dos profissionais que estão lidando com ele, né? Então, eu tenho isso todos os dias na minha empresa, não são clientes que são chatos, mas talvez são esses clientes até que façam com que a gente pense e repense a nossa forma de lidar com as pessoas que a gente está atendendo. Muitas vezes a gente pega um cliente desse, dito como um cliente chato, e a gente acaba fazendo um grande investimento em marketing, ao invés da gente investir num outdoor, ao invés da gente investir, às vezes, numa mídia, num vídeo do YouTube ou em algum lugar assim, a gente simplesmente pega e consegue reverter a opinião desse cliente, a exigência desse cliente, e você acaba conquistando ele de uma forma muito maior, porque você está superando as expectativas dele, né? Porque às vezes ele não é chato, mas ele quer tanta coisa, ele espera tanta coisa de você, você vai lá, tem as expectativas dele e até supera, entrega um pouquinho mais do que você poderia. Então, se a gente muda esse mindset de enxergar o cliente chato, mas enxergar esse cara como alguém que vai fazer você repensar toda a sua estrutura, toda a sua forma de atendimento, isso consegue colocar já a empresa para um outro nível, consegue colocar a empresa para uma nova forma de lidar com as pessoas. Claro que vai existir aquele que só quer te encher o saco mesmo, né? Mas pega esse cara que só quer te encher o saco e tira alguma coisa que você pode aprender dele. Se ele está te enchendo o saco é porque alguma coisinha está errada também na forma como você está fazendo. A questão é que ele transforma aquela coisinha numa tempestade, num copo d'água, como alguns dizem por aí. É verdade, é legal isso que você falou, Lucas, de transformar, porque até isso a gente tem que treinar a equipe, né? Ou você se treinar, se é você que atende cliente, a lidar com essas situações e ter inteligência emocional para isso. Eu, particularmente, eu gosto muito de atendimento, já trabalhei há muitos anos atrás, eu comecei minha carreira novinha, adolescente, fui garçonete, fui recepcionista, e eram coisas que eu particularmente gostava muito. Então, a pessoa que está no seu front-end lá, no seu atendimento, ela tem que gostar de servir, né? Ela tem que gostar de dar o melhor dela, de servir, de tentar encontrar qual é a dor, o que aquele cliente realmente precisa, para poder descobrir isso e satisfazer o cliente, entendeu? Mesmo os chatos, porque às vezes o chato ele já vem chato de outro lugar. E eu costumava dizer para minha equipe o seguinte, ó, ninguém sai de casa para ser maltratado. Então, assim, por mais chato que seu cliente esteja, às vezes ele está com algum problema pessoal, às vezes ele já teve outras decepções em outras empresas, já chegou lá de saco cheio, literalmente, e aí, às vezes, vai ao ponto que você, como disse o Luca, consegue reverter a situação e trazer algo positivo para a sua empresa, né? Então, assim, ninguém sai de casa para ser maltratado, a gente entende, mas seu cliente também não. Então, receba ele da melhor forma e aproveite todas essas situações difíceis para treinar a sua equipe aí, para rodar, né, o planejamento do atendimento. Isso que você falou, Carol, é bem interessante no ponto que a gente olha que a gente não pode esperar que o outro haja da mesma forma como a gente agiria, né? Então, quando a gente olha para outra pessoa e enxerga por trás, que por trás daquele humano tem um outro ser, eu costumo brincar, fazer esse joguinho, né? Por trás daquele humano ali tem um ser realmente que tem uma história diferente da sua, que tem valores diferentes dos seus, ele não necessariamente vai agir da forma que você agiria. Então, a forma que ele está lidando com você, não necessariamente para ele está sendo chato, mas para ele está simplesmente exigindo algo que seria realmente dele, que seria... me fugiu a palavra aqui agora, mas algo que seria uma obrigação sua, talvez, fazer na visão dele, né? Então, simplesmente quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente também enxerga essa relação de uma forma bem diferente. Verdade. O primeiro ponto é tentar entender, né, o porquê o cliente está sendo chato. Porque o atendimento está falando que aquele cliente é chato. Tentar entender isso e tentar daí você mudar primeiro o atendimento, conversar com ele para identificar o que está acontecendo, o que está faltando. Às vezes, é o que o cara falou, às vezes também na venda já ficou alguma coisa mal encaixada ali, e ele está querendo, cobrando, exigindo, daí se passa por chato, mas não é questão dele ser chato, é questão também de você, às vezes não está entregando o que ele está esperando. Então, às vezes, a comunicação que pode estar nesse problema. E a equipe de atendimento tem que ser treinada para ser a equipe que vai dar aquele brilho no olho do cliente, né? De dar uma satisfação de falar com o pessoal do seu atendimento, né? E não também de já ligar, porque às vezes o cara já foi maltratado, aí o cara já liga de mau humor sabendo que vai ser maltratado de novo porque a equipe não trata ele direito. Aí a equipe já foi mal educada com ele uma vez. Então, a hora que precisa, tem que ligar, o cara já fica meio estressado.
É legal que o Mário falou também que às vezes, né, não é nem só o mau atendimento, é o não atendimento, né, a falta de feedback, a falta de resposta, não dar a informação, né, porque na verdade atendimento é comunicação, e a comunicação é aquilo que você diz, mas é a forma com que você diz, a sua tonalidade vocal, e essa discussão é bem legal também, porque como eu trabalhei muitos anos com atendimento, eu percebo muito, não só o mau atendimento que é prestado pelos clientes, mas também o mau atendimento que os clientes prestam para as pessoas que estão prestando serviço, sabe? Então, assim, já que a gente está discutindo isso também, vamos ser mais educados com as pessoas que nos servem, os garçons, os vendedores, porque são seres humanos que estão ali trabalhando também, né, gente? Exatamente. E um ponto bem interessante de toda essa discussão é que no próximo vídeo a gente vai falar sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, presta bastante atenção, acompanha a gente aqui. Se você gostou, não deixa de compartilhar esse vídeo. Dá o seu curtir aqui embaixo, nossos contatos estão todos aqui. Se você não curtiu, se você não gostou, como diz o nosso grande Mário, que já criou um chavão, compartilha da mesma forma, porque pode ser que tenha alguém que goste. Então, até lá, até o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar um pouquinho e espero que você aprenda bastante sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso pode resolver o seu problema de como lidar com um cliente chato. Favorece a sua papada, inclusive. Mas isso é uma grande verdade. Isso foi só pra me vingar, porque no vídeo passado ele me chamou de mamãe Buda. Tomou? Fica puxando.